As ciências sociais receberam formulações teórico-metodológicas no século XIX. As mudanças oriundas da modernização criaram a necessidade de interpretação científica da sociedade. Porém, diferente do que os cânones eurocêntricos estabeleceram, a modernidade é um fenômeno múltiplo, e outras interpretações são possíveis graças às abordagens pós-colonial e decolonial. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E fiquem até o final que nós vamos ter hoje um debate sobre pós-colonial e decolonialidade. É um debate muito rico nas ciências sociais e eu acho que é muito válido fazer ele. Nos programas de graduação e pós-graduação em ciências humanas, o cânone ignora muitos cientistas sociais que não são do mundo ocidental ou europeu. Homens e mulheres que criaram teorias que diferem da perspectiva branca, masculina e europeia, e traz outras realidades da modernidade. Ou melhor dizendo, que ignoram, outras realidades dessa modernidade. Esses cânones acabam selecionando alguns textos e autores e fica um núcleo muito fechado, e outros pensadores asiáticos, africanos e sul-americanos são totalmente excluídos dessa contagem científica. Essa centralização na Europa cria uma subalternização de outras escolas de pensamento, teorias e metodologias. Métodos, conceitos e anos de pesquisas inteiros são negligenciados pelas universidades ocidentais, principalmente aquelas dos Estados Unidos, da Europa, que são aquelas universidades muito tradicionais, de séculos, algumas até de milênios atrás, e elas acabam ignorando completamente outras produções científicas, É uma hierarquia ali bem estabelecida. Tudo aquilo que não corrobora o discurso da Europa Ocidental e do mundo anglo-americano é ignorado, como se os demais outros espaços não produzissem ciência, mas sim narrativas alternativas, narrativas do ponto de vista histórico. Seus atores não possuem o status conferido aos seus pares do norte. As relações continuam assimétricas e hierarquizadas. A Europa, junto ao Ocidente, se mantém como definidora do que é científico. A socióloga australiana Raven Connell, em um dos seus artigos, critica a dependência dos outros espaços geográficos ao mundo eurocêntrico. Assim como na divisão internacional do trabalho, na esfera intelectual, ocorre a divisão entre os que pensam e os que executam as teorias científicas. Então, para o mundo europeu e ocidental, eles elaboram as teorias, as construções conceituais, e cabe a nós, do restante do planeta, só pegar esse conhecimento e aplicar, como se a realidade fosse a mesma, a realidade fosse uma para uma. De acordo com a socióloga, abro aspas, na Austrália ou no Brasil, nós não citamos Foucault, Bourdieu, Giddens, Beck ou Habermas, etc., porque eles conhecem algo mais profundo e poderoso sobre nossas sociedades. Eles não sabem nada sobre nossas sociedades. Nós os citamos repetidas vezes porque suas ideias e abordagens tornaram-se os paradigmas mais importantes nas instituições de conhecimento da metrópole. Fecha aspas. As relações coloniais, se não continuam mais na esfera geográfica, continuam nas relações socioculturais, principalmente na produção de epistemologias, a racionalização de conceitos, de métodos e etc. A autora denomina isso de metrocentrismo, um processo de reificação da experiência social do eixo Europa-América do Norte. América do Norte, entenda-se Estados Unidos e Canadá. O México não entra nessa conta porque ele é um país sul-americano. Os paradigmas teóricos das ciências sociais excluem a influência da escravidão, do colonialismo e do imperialismo. Essa mesma metrópole, que estabelece o que é conhecimento, também estabelece uma rede de poder sobre os outros países, os outros espaços geográficos. E mesmo que esse colonialismo não se perpetue mais como anteriormente, ele ainda continua nos campos dos saberes.
Para que os intelectuais fora desse eixo se legitimem, precisam incorporar o arcabouço teórico desses intelectuais metropolitanos, ou seja, falar seu idioma, participar de suas instituições e ainda manter a persona de intelectual eurocêntrico. Há pouco espaço para divergências. Os que não se enquadram nos gostos do norte global serão ostracizados nas, entre aspas, escolas invisíveis do pensamento social. Então, para que esses intelectuais sejam legitimados no mundo europeu, eles têm que seguir aquela máxima, né, daquele ditado antigo: em Roma, haja como um romano. Então, se por acaso eles forem para a Europa e não falarem como europeus, pensarem como europeus e agirem como europeus dentro das ciências, eles não conseguem se legitimar enquanto tal. Então, eles entram naquilo que se chama escolas invisíveis, que são escolas de pensamento com paradigmas científicos que acabam sendo excluídos, né, da roda do pensamento, da intelectualidade. Então, pessoal, tá gostando do vídeo até aqui? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação, para fazer com que esse canal chegue a mais pessoas. A constituição das ciências sociais e definição de modernidade já passaram por uma reavaliação crítica. A modernidade passou a ser compreendida como um fenômeno plural, atravessado pela colonização e o racismo. Tudo que não é europeu ou ocidental foi colocado na prateleira da tradição, o mesmo que é primitivo ou atrasado. Uma associação tanto hierárquica quanto normativa. Esses processos históricos não podem ser negados, visto sua influência no globo. Sem as colônias da América, África, Ásia e além, as metrópoles europeias não teriam enriquecido a ponto de gerar uma revolução industrial. A mão de obra escrava, legitimada pela visão racialista, possibilitou o tráfico humano e muitos trabalhadores para produzir toda a matéria-prima que as metrópoles europeias desejavam para o seu desenvolvimento econômico e social. A socióloga britânica Gurminder Kabambra encarou o desafio de uma sociologia global. Para a autora, não adianta apenas reconhecer a condição de modernidades múltiplas, ao mesmo tempo em que mantém a matriz europeia como referência para as demais. O que é que ela quer dizer? Que indica-se, dentro das ciências sociais atuais, que existem modernidades múltiplas. A modernidade da África é uma, a modernidade da Europa Oriental é outra, a modernidade do centro da Ásia é uma, a modernidade do Japão é outra, porém, o modelo de análise continua sendo europeu. As exclusões sofridas pelos autores e saberes de outros lugares são transformadas em identidades, o que só reforça o argumento de narrativas nacionais. Porque esses autores desses outros espaços geográficos, como Ásia, América, África, eles acabam criando um conjunto teórico-metodológico que ele não, muitas vezes, ele não consegue ser geral ou universal, a ponto de entender outras realidades. Então eles ficam muito fechados nos seus espaços geográficos e acabam recebendo, né, acusações de que não passam de narrativas nacionalistas. O que era múltiplo passa a constituir uma singularidade, e o que deveria ser uma convergência epistemológica passa a ser uma divergência identitária. Não é possível repensar as ciências sociais sem ressignificar o que é moderno, tanto no presente, mas também no passado e no futuro. As ciências sociais precisam ter outra função que não seja ratificar o imaginário sociológico europeu. Para Gurminder Bramba, abro aspas, diversamente, eu argumento que para poder responder ao que é considerado problemático dentro dos entendimentos contemporâneos da sociologia, precisamos começar com uma análise da maneira como a sociologia entende o passado e como isso influencia a sua configuração de categorias e conceitos no presente. Eu proponho que a principal questão é o fato de não tratar da omissão do global colonial com base em entendimento sobre como o global veio a ser constituído como tal. Fecha aspas. Além do paradigma pós-colonial, temos também o decolonial. No artigo escrito pelo sociólogo Joás Bernardino Costa e o sociólogo porto-riquenho Ramon Grossfogel, a decolonialidade é tanto oposição quanto intervenção dentro
do campo sociológico e social, obviamente. Os autores destacam a tradição do pensamento negro nas ciências humanas. Cada um, ao seu modo, deu o seu contributo para a crítica da colonialidade. Por exemplo, Webb Du Bois, o marxismo negro nos Estados Unidos deu contribuições imensas. Autores brasileiros, né, como Guerreiro Ramos, Abdias do Nascimento, o pessoal lá da Frente Negra Brasileira na imprensa, enfim, todas essas pessoas contribuíram enormemente. E eles ainda destacam que isso não começou agora, isso começou lá em 1492. Essa reação à colonialidade não é do tempo presente, ela é um processo de longa duração. O ano de 1492 é um marcador importante para os pensadores decoloniais. Diferente dos teóricos europeus que demarcam a modernidade com base na Reforma Protestante, o Iluminismo ou até mesmo a Revolução Industrial, a modernidade não pode ser dissociada dos processos de violência que ocorreram com a escravidão, colonização e o racismo. As fronteiras físicas e culturais do imaginário eurocêntrico foram quebradas pelo colonialismo. Modos de agir, sentir e pensar foram exportados para as colônias, ao mesmo tempo em que saberes foram taxados de primitivos, comunidades inteiras foram aniquiladas e conhecimentos acabaram perdidos para sempre. A existência da fronteira indica que há pessoas que agem e pensam dentro da colonialidade e fora dela. Bernardino Costa e Grossfogel diferenciam a postura pós-colonial e o projeto decolonial. Abro aspas. É preciso distinguir o lugar epistêmico e o lugar social. O fato de alguém se situar socialmente no lado oprimido das relações de poder não significa automaticamente que pense epistemicamente a partir do lugar epistêmico subalterno. Justamente o êxito do sistema mundo moderno colonial reside em levar os sujeitos socialmente situados no lado oprimido da diferença colonial a pensarem epistemicamente como aqueles que se encontram em posições dominantes. Como exemplo, pode ser descrito a visão do corpo colonizado. Para as ciências sociais no paradigma europeu, esses corpos não eram sujeitos, nem dotados de vontades ou saberes, eram objetos de análise. O pensador decolonial deve possuir um compromisso ético-político, dado ao seu locus de enunciação. Esse lugar não se resume apenas à geopolítica, mas às hierarquias sobrepostas ao sujeito. Então, para além do lugar, do espaço geográfico de onde esse sujeito fala, ele fala também do ponto de vista social, de tudo que lhe atravessa, né? A raça, a classe, o gênero, a etnia. Então, esse sujeito, ele também é múltiplo. Então, se a modernidade é múltipla, esse sujeito ao qual fala e se enuncia, ele também é múltiplo nesse falar, nesse se enunciar, nessa intenção em que ele tem de analisar a realidade dele, vista não num modelo europeu, mas baseado na sua realidade local, incluindo os saberes que os povos de lá construíram, das visões de mundo que esses povos têm. Por exemplo, os saberes indígenas são essenciais para entender a visão de mundo indígena, como é que eles reagiram aos colonizadores. Se você não entender o pensamento indígena, você vai perder muita coisa, né? Dessa relação entre o colonizado e o colonizador. Tanto as teorias pós-colonial e a decolonialidade contribuem para pensar as ciências sociais e o lugar do sistema social frente aos desafios conceituais, teóricos e metodológicos. Essas novas abordagens e posturas são essenciais para combater a reificação da modernidade europeia e restabelecer a colonialidade, o racismo e a escravidão nesse longo processo histórico de modernidade. Para quem ficou até o final do vídeo, se inscreva, deixe um like, compartilhe e também sugira um tema de vídeo que eu estou lendo todos os comentários e estou anotando tudo. Então até o próximo vídeo, pessoal.